A alma que os humanos possuem pode ser nomeada como Edeia, esta que é sua mais pura e clara essência. Depois de certo ponto os humanos começaram a tomar conhecimento das almas Edeia e se tornaram capazes de manifestar sua própria. Um homem diz que quando ele manifestou a sua uma espada enorme apareceu e outro fica surpreso pedindo para que seja mostrado. Édia começou a ser usada como palavras ou parte de alguma sentença como demonstrado pelo homem ao invocar sua espada. Os humanos eram capazes de manifestar Edeia como um objeto psíquico a qualquer momento. O homem pergunta ao seu colega qual seria a habilidade dele e seu amigo no entanto responde que tem o poder de fazer tijolos de terra. A humanidade então, quando isso aconteceu, começou a criar um sistema de rankings. Um ranking I era motivo de chacota e almas que eram usadas para serem iguais agora foram classificadas em hierarquia. Aquele homem avisa que não pode ter amizade com alguém de ranking I, e no final as pessoas foram todas rotuladas. Depois disso estudantes degenerados se tornaram ferramentas usadas para melhorar os status do país, sendo colocadas nas linhas de frente da guerra. Essa é uma das escolas, a Escola de Treinamento Especial de Aeldai. No meio da quadra da escola um menino corre enquanto outros tentam o capturar. No entanto, este é um garoto bem habilidoso que consegue se defender com facilidade e invoca um machado gigante de ferro. O homem debocha perguntando se isso é tudo que o pessoal da classe 10 consegue fazer, pulando para cima de um dos estudantes e dizendo para eles tentarem lutar mais. O garoto de cabelos vermelhos, por sua vez, antes de ser atingido, invoca a sua Edeia, que são bastões leves de ferro. Por pouco ele consegue se defender do ataque, porém continua a ser pressionado pelo outro estudante. O garoto do machado é bem habilidoso e não dá chance de ninguém ajudar o ruivo, o colocando assim em uma situação muito difícil. Ele fica irritado e vira sua cabeça chamando por Park Jin-sung, e falando para o estudante não ficar parado. Ele então pede que o homem faça alguma coisa. Mas o referido avisa desajeitado que mesmo que ele fale isso, ele duvida que a sua ajuda mude alguma coisa, deixando o homem muito irritado por seu colega de grupo ser um grande de um inútil. Neste momento, enquanto a luta rola solta, o ruivo informa em tom de ameaça que eles irão bater um papinho depois que a luta acabar. Na sala de aula, o protagonista toma um chute em sua barriga, o fazendo gemer de dor. O ruivo pergunta se ele irá continuar brincando, e um aluno de óculos fala que eles perderam por culpa dele. Aquele ruivo lamenta ter se unido com este inútil e fala que eles são muito azarados. Além disso, o de óculos diz que isso já era esperado do último no ranking da escola. Sem se aborrecer, nosso protagonista ri enquanto pede desculpas e concorda com a afirmação do ruivo, se depreciando por ser o último colocado no ranking. A presenciar a ousadia do homem, o ruivo se prepara para o agredir de forma mais violenta do que nunca. Ele manda aquele inútil para o inferno, e ao tentar acertar em seu rosto, o protagonista da obra por pouco desvia. Após se livrar da enrascada, o estudante pergunta se pedir para morrer não era um pouco demais e se ele não pode simplesmente desistir. O ruivo diz ao rank F que já que eles estão cansados, eles irão lhe bater 10 vezes para cada membro da equipe ferido. Nosso herói, por sua vez, pensa que não faz sentido alguém cansado querer bater nos outros e que se o mesmo deixar ser espancado, isso fará com que o agressor sofra punições. Ao entender que neste ritmo ele irá apanhar até o intervalo sem ninguém para o ajudar sabiamente, o protagonista sai correndo com os braços para o alto pedindo por ajuda. Durante a fuga, o ruivo questiona a ousadia do homem de correr dele e manda seus capangas pegarem esse maldito, e enquanto isso os estudantes da sala riem vendo tudo. No entanto, em certo momento nosso herói se vê em uma enrascada por estar cercado pelos valentões. O de óculos fala que eles irão se controlar e que apenas baterão até o ponto em que ele não precise reclamar para o professor. Além disso, eles proíbem o uso de Edeia. Eles dão um chute no protagonista e quando ele cai no chão, uma covardia começa, com estudantes rindo dele e vários se juntando ao redor para o chutar. Um dos homens fala que fica até envergonhado só de estar na mesma sala que este lixo, e outro pergunta ironicamente o motivo de um ranking F falido ainda vir para a escola. Nosso herói começa a tentar se recompor, mas a dor está o impedindo de falar. Após juntar alguma força, ele pede desculpas pela sua equipe ter perdido por sua causa. O ruivo fica muito irritado pela ousadia de o responder, e o de óculos diz que o ranking F já o está tirando do sério. De repente, o professor entra na sala mandando todos os alunos se sentarem e informando ter boas notícias a todos. Os valentões notam a presença do professor e ficam desapontados, pois ainda não tinham terminado de bater no protagonista. Mudando completamente de personalidade, eles começam a puxar o saco do professor perguntando o motivo de sua felicidade e se ele finalmente irá se casar. E após os estudantes começarem a gargalhar, o professor os manda calar em suas bocas. Nosso protagonista não sabe o que está acontecendo e diz estar se sentindo desconfortável. Aquele professor informa que sua escola finalmente foi escolhida pelo governo como uma escola capaz. Com os pés sobre a mesa, um aluno chama a atenção do coordenador da sala e diz que, vendo como o homem está falando, ele recebeu alguma proposta estranha em algum lugar novamente. Este é Byung-Jion, um típico valentão de habilidades medianas. O professor, por sua vez, se aproxima do aluno dizendo que o intervalo já acabou, então era para ele se sentar direito. Neste caso, Byung-Jion pede para que ele simplesmente pare de fazer coisas desse tipo, mas o professor fala que é ele quem decide, então é para o aluno ir se acostumando. E além
disso informa que tudo é graças à performance que seus veteranos os terceiranistas mostraram. De hoje em diante essa escola se tornará um campo de testes pilotos para um sistema militar. Isso significa que todos os alunos vão receber um ranking militar baseado em suas habilidades, o que os deixa confusos e ansiosos. Todos os estudantes agora são companheiros e devem tomar ciência disso. Os professores de cada turma receberam as patentes de segundo tenente ao comandante do pelotão, e eles agora irão o seguir como o comandante do 10º pelotão. Byung-Hun questiona o que o professor irá fazer com os estudantes dali, indagando se eles são o pelotão 10 por serem da turma 10. Aquele professor, no entanto, manda o aluno parar de reclamar, pois isso é uma iniciativa do governo, então é apenas para ter certeza que dará o seu melhor. Durante o treinamento eles também irão praticar a continência que nem os militares, e provavelmente deve haver várias pessoas lá tentando recrutar estudantes de sua escola. Neste caso, ao se levantar, o docente da sala informa que isso significa que todos os alunos agora são soldados. Ao perceber que as coisas agora serão feitas no estilo militar, o aluno de ranking F pergunta ao professor o que acontecerá se eles não quiserem seguir desta forma. O professor fica curioso com a pergunta do aluno e pensa no que irá responder. Em tal caso, ele informa que não estarão forçando ninguém e que quem não quiser participar pode fazer um pedido para o governo para se transferir de escola. Diante disso, o nosso herói Jin-Sung não entende a colocação, e o instrutor então pede para o aluno pensar com cuidado sobre a oportunidade, pois ele já sabe do motivo. Jin pede perdão pois não entendeu direito tudo o que está sendo colocado. E um dos alunos pergunta o motivo deles se tornarem uma escola militar tão de repente, o que faz outra concordar, pois ao menos o motivo deveria ser dito. O educador explica novamente que tudo se deve pelos terceiranistas, que são um grupo realmente especial, e que eles ajudaram essa escola a se tornar uma escola militar, pois todos receberam a patente de sargento. Depois de jogar uma caixa em cima da mesa com todas as certificações dos alunos terceiranistas, os estudantes, ao verem isso, ficam muito surpresos. O professor está muito orgulhoso do trabalho daqueles estudantes, dizendo que eles são o futuro brilhante da Coreia e informando que eles foram reconhecidos pelo governo. Apenas os top rankings do segundo ano receberam a patente de cabo, mas a maior parte dos secundaristas agora serão de cabos. A avaliação de classificação pode ser feita pelo comandante do pelotão de cada turma, podendo vir procurar o professor a qualquer momento, que ele estará à disposição. Enquanto a insígnia de seu ranking ainda não estiver anexada no seu uniforme, eles devem ser mantidos adequadamente, e mais tarde receberão um notebook. O notebook será responsável pelo envio de insígnias, mas Jin, no entanto, levanta a mão informando ainda não ter recebido. O professor, no que lhe diz respeito, avisa que entre todos da escola, incluindo os primeiranistas, há apenas um aluno que foi incapaz de receber um ranking. Este aluno é Jin-Sung, que deverá começar o treinamento para se tornar um soldado, e esta informação deixa o nosso herói chocado. Na sala de professores, o docente recebe uma visita de Jin-Sung, que questiona a respeito do motivo de ter sido chamado para lá. O professor fala que não é nada demais, porém acredita que eles deveriam discutir sobre o futuro de Jin. Indo direto ao ponto, o mesmo pergunta o que ele acha de se transferir para outro colégio. E isso inesperadamente deixa o nosso herói desconfortável e surpreso com a proposta. Aquele professor explica que a escola no momento já é difícil para ele, e quando fizerem a transição para a academia militar, Jin não irá aguentar por muito tempo. Nosso protagonista tenta argumentar, dizendo que o professor deve levar em conta o seu potencial escondido, perguntando o que ele faria caso se saísse bem de repente. Tal afirmação deixa o professor surpreso, pois é algo que o mesmo nunca havia pensado. Ele então ri debochando de Jin e afirmando que o mesmo tem um ótimo senso de humor. Diante a esta situação, Jin se irrita, pois essa era a primeira vez que seu professor olhou para nosso protagonista, e foi apenas para rir de sua cara. O educador avisa que o sistema de ranqueamento entre os alunos será formado, e a vida de Jin ficará ainda mais difícil, pois ele não poderá cuidar de todos os alunos. Como previsto pelo nosso herói, o professor já sabe que o mesmo sofre bullying, mas apenas não quer um aluno inútil de ranking F em sua classe. Apenas por curiosidade, Jin pergunta ao professor se ele acha que existe algum ranking para as almas. E o mesmo começa a rir, achando se tratar de uma brincadeira, pois obviamente existe. Fechando sua mão e mudando o clima do ambiente, Jin diz ter entendido, porém não acredita que o mesmo tenha alguma. Após tudo ser resolvido, o sinal bateu, e todos voltaram para a sala de aula. Enquanto escreve no quadro, o professor fala que, como fizeram a transição para esquadrões, os sargentos farão a chamada de presença. Então uma mulher começa a contar que no 10º pelotão do primeiro esquadrão tem 10 presentes e 0 faltando. O ruivo informa que no segundo esquadrão tem 11 presentes e 0 faltando. Isso faz o nosso herói ficar desconfortável por estarem fingindo ser do exército. Após alguns segundos de silêncio, o professor da turma questiona sobre os relatórios do terceiro esquadrão. Mas Byung-Hun questiona se tem o direito de fazer isso, e o professor responde que o aluno é o sargento do terceiro esquadrão, então é para parar de enrolar e fazer logo. O aluno então avisa que tem 10 presentes e 2 faltando, mas um está no banheiro e o outro ele queria que sumisse. Neste caso, Byung-Hun afirma ter 8 presentes ao todo na chamada, e todos os alunos começam a rir. No entanto, o esquadrão de Byung-Hun tem 9 pessoas, confirmando que o aluno deixou Jin de lado na hora de fazer a chamada.
Ao seu redor os estudantes riem com deboche de Jin perguntando ao educador se eles devem incluir treineiros na contagem. Mas o professor não dá atenção e apenas conclui a chamada. No quadro negro é informado que ao invés de terem uma aula hoje, eles terão uma experiência de campo. No momento existem olheiros do governo escondido entre eles que avaliarão como os estudantes reagem ao ambiente. Então uma aluna levanta a mão pedindo que o professor fale logo a parte mais importante de tudo. E após se irritar com a falta de educação da estudante, ele informa que os alunos irão formar esquadrões de batalha, incluindo o primeiro a segundo e terceiro ano. Além disso, os times já foram escolhidos pelos olheiros. Neste caso, um dos alunos reclama que os terceiranistas irão lutar uns contra os outros e não darão a mínima para eles, mas o educador pede que todos se acalmem. Jin, ao ouvir tudo aquilo, pensa que poderá passar um bom tempo apenas observando. O professor pergunta a Byung-Gion na intenção de confirmar se sua ideia é de rank C, e envergonhado o mesmo pergunta o motivo do professor querer saber. O mesmo questiona sobre o ranking de sua habilidade de combate e Byung-Yeon questiona o motivo de estar acontecendo um interrogatório. Entendendo o recado, o educador então informa que a primeira luta do esquadrão de Byung-Yeon será contra o primeiro pelotão do terceiro ano, o que deixa o estudante desesperado pelo que causou a si mesmo. Aquele professor manda agora todo mundo exceto o terceiro esquadrão para o campo e pede que o terceiro esquadrão se prepare para a batalha, pois eles têm 20 minutos. Enquanto saem da sala, os alunos desejam boa sorte ao terceiro esquadrão, com alguns falando de estarem se sentindo mal por eles. Após todos saírem, os estudantes do grupo se desesperam dizendo que estão condenados e além de tudo isso eles ainda contam com um rank F no time. A tensão entre os colegas começa a aumentar, com eles brigando entre si por causa de Jin. Mas o nosso herói continua deitado em sua mesa pensando que apenas queria descansar um pouco e agora descobriu que terão de lutar com os terceiranistas. Ao se aproximar da mesa do protagonista, o sargento do esquadrão chama a atenção dele o chamando de monte de merda. Jin, por sua vez, com um sorriso pergunta se o sargento o havia chamado. E muito irritado, Byung-Yeon dá um tapa na cabeça do nosso herói, o julgando como um lixo. Ele puxa o cabelo do protagonista dizendo que o jeito do qual o aluno fala o deixa bravo. E pergunta se Jin está a fim de apanhar antes mesmo deles começarem a batalha. Enquanto joga para longe, Byung-Yeon fala que o veterano monstruoso Asung está no primeiro pelotão do terceiro ano. Seria difícil até mesmo com todos os coringas de sua turma juntos, porém como o protagonista está ocupando uma vaga importante, o resultado já é óbvio. Jin, no que lhe diz respeito, fala que já que eles irão perder, não importa se ele está ali ou não. E o sargento do esquadrão, ao puxando pela gravata, pergunta com agressividade se comer um monte de fezes e perder parecia a mesma coisa para Jin. Perguntando também se o rank F irá assumir a responsabilidade se seu ranking diminuir. Porém, de forma ousada, Jin fala que o ranking de Byung-Yeon não é alto o bastante para ele ter de se preocupar de qualquer forma. Isso faz aquele loiro ficar ainda mais bravo, mas o nosso herói percebe o monstro que está criando e tenta se desculpar retirando a sua fala. Neste caso, o loiro se acalma um pouco, pois já que Jin irá aparecer do lado de fora, ele ainda não poderá o espancar. Então o nosso protagonista pergunta com receio se ser espancado por soldados ou por terceiranistas de ranking alto não daria na mesma. E isso dá a ideia de Byung-Yeon ceder a função de sargento do terceiro esquadrão para Jin, que desta forma receberá toda a atenção. Ele pergunta se o nosso herói consegue, e o mesmo não tem escolha a não ser concordar em fazer tudo o que lhe for imposto. Desta forma os dois já estão acertados com o que farão na partida. E de agora em diante Jin agirá como escudo pessoal do verdadeiro sargento do terceiro esquadrão. Após algum tempo, a batalha entre os primeiranistas e os terceiranistas finalmente tem seu início dado. Já na quadra da escola, o professor testa o microfone para começar a falar na caixa de som. Todos os alunos estão reunidos para o evento que começará em breve. O terceiro esquadrão com seu primeiro pelotão é apresentado junto ao seu líder, e o segundo esquadrão do 10º pelotão também com Byung-Yeon tendo destaque. Após as formalidades, o professor pergunta se os dois juntos aos seus esquadrões estão prontos. O docente é muito respeitoso com o líder do esquadrão do terceiro ano, o chamando de líder diferentemente dos outros alunos. O mesmo, ao direcionar o olhar para duas pessoas na varanda da construção, pede que ostente suas habilidades o máximo que puder, pois os batedores estão observando. E então fala que irá dar o seu melhor enquanto coopera com o esquadrão, deixando o professor satisfeito, pois o mesmo sabe da capacidade de seu aluno. Neste momento, todos os membros dos grupos são mandados para suas posições, o que faz eles ficarem um pouco desconfortáveis, mas regras são regras. O real início da competição é dado, e cada líder recebe um bracelete. Byung-Yeon puxa Jin pelo casaco, o chamando de lixo e assustando o nosso herói. Aquele professor continua informando que o bracelete usa o poder de Edeia para proteger o usuário do choque, mas quebra depois de um certo dano. Porém, uma vez em que o bracelete se quebrar, a pessoa está fora, e Jin pergunta ao líder do esquadrão o motivo de estar sendo puxado deste jeito como um filhote de cão. Complementando, o docente avisa que desta vez, considerando a diferença de experiência entre a terceira e a segunda classe, os métodos serão outros, e Byung-Yeon manda Jin ficar quieto. A classe 210 tem um requisito adicional de que precisam segurar por 5 minutos para contar como uma vitória. Neste caso, os alunos do segundo ano começam a perder as esperanças.
Ao colocar em seu relógio um timer de 5 minutos, o nosso herói pensa se o professor irá reconsiderar sua transferência caso ele vença a partida. Colocando ambos os lados em continência e com um sorriso animador, o docente afirma que a parte prática da disputa irá se iniciar. Após o início da disputa ser dado, Byung-yeon rapidamente puxa o nosso herói pelo casaco e sai correndo. Jin não entende o que está acontecendo e pede para o líder do grupo esperar, porém o mesmo avisa que ele já tinha mandado o estudante ficar quieto mais cedo. Ele está correndo pois em sua mente a estratégia mais coerente é apenas esperar pelo fim dos 5 minutos. Os estudantes do grupo de Jio pedem que seu líder instrua sobre suas formações, dizendo que os Sunbais estão vindo. Porém eles são cercados pelos alunos do terceiro ano, não obtendo resposta alguma. Byung-yeon por sua vez manda todos ficarem calados e pede que o terceiro esquadrão simplesmente o proteja, pois eles irão vencer se ficarem ali por 5 minutos. A luta estava acontecendo de forma humilhante para os alunos mais novos, pois a superioridade de seus veteranos é simplesmente surreal. Um dos estudantes do grupo de Byung-yeon é colocado no chão imobilizado e tem seu bracelete retirado. Enquanto isso, outra do terceiro ano passa por cima dos alunos, deixando todos em estado de choque. A mulher encara Jio, que fica tremendo de medo por ter feito contato visual com ela. Diante disso, a mesma se prepara para uma investida contra os dois. Byung-yeon tenta usar Jin de escudo para se proteger, pedindo para ele bloquear, porém o nosso protagonista não entende como supostamente deve fazer isso. Ao mesmo tempo em que a mulher está quase os alcançando, o loiro xinga o herói de pedaço de merda e grita para bloquear da forma que puder. Em tal caso, Jin perguntou se eles não deveriam ao menos correr para outra direção. Mas diante a tudo aquilo, ao olhar para seu professor, o mesmo está sorrindo e deixando subentendido que irá cuidar da transferência do protagonista. Neste caso, Jin se irrita profundamente, saindo de perto de Byung-yeon e virando alvo da estudante do terceiro ano, que pensa estar acontecendo um conflito interno. Porém, ao chegar bem próximo do herói, o mesmo segura em seu pulso, quase arrancando o bracelete de sua mão. Isso faz a garota ficar confusa, pois não fazendo sentido um mero rank F ser capaz de fazer uma ofensiva contra ela. Decidindo então parar de subestimá-lo, a mulher ativa sua ideia, que é uma armadura. Uma armadura que, com exceção de sua cabeça, cobre todo o seu corpo, aumentando a defesa da mesma. Ao presenciar a ideia de sua veterana, Jin não apenas elogia a beleza da mesma, como também as suas funções. Mas a menina fala para o protagonista não bancar o burro e pergunta se ele reagiu à sua velocidade. No entanto, mais importante que o questionamento dela é que o líder do esquadrão está conseguindo fugir. Porém, ao conferir o timer no relógio, haviam se passado apenas 3 minutos e 5 segundos, então o herói ainda não podia descansar, pensando que terá de pará-la como puder. Desajeitado, o mesmo pergunta se pode chamar sua veterana de Noona e que não está flertando nem nada do tipo. Além disso, pede desculpas caso a tenha deixado brava, dizendo que a partir deste momento a irá chamar apenas de Sunbai. A mulher, por sua vez, fala que se isso é uma tentativa de ganhar tempo, será inútil e manda o nosso herói mostrar sua ideia. Jin fala que o destino que fez eles se encontrarem, então deveriam ao menos se apresentar, mas a mulher o ameaça, dizendo que se ele recusar irá lutar do jeito que está. Dizendo para que esperasse um pouco, aquela garota dá apenas mais uma chance, comentando que ao menos o dele parece ser mais valioso que o de seus colegas. Mas Jin pergunta o motivo de tanta pressa e que ela deveria saber que manter a calma é uma qualidade importante. Já muito irritada com a situação e andando em direção ao herói, o protagonista continua falando que o seu pai costumava dizer isso para sua mãe quando ela estava zangada. Após perceber que a situação iria ficar feia para o seu lado, o nosso herói decide finalmente mostrar sua ideia. Com um sorriso, ele para e avisa que irá a liberar agora. Uma luz azul começa a se formar na mão de Jin, fazendo a garota ficar ansiosa com o que lhe espera. Entretanto, o herói invoca um mero punhal de ranking F, com baixo poder de ataque e sem nenhuma habilidade especial. Aquela garota fica desapontada e começa a reconhecer a identidade do protagonista. Jin questiona sua Sunbai sobre o motivo dela de repente estar fazendo essa expressão como se estivesse com dor e diz que ela deve ir para a enfermaria. Ao se lembrar dos rumores, a garota pergunta se Jin é o infame aluno de ranking F e o mesmo confirma, a desapontando novamente. O herói explica que considera este punhal como um ranking S fora do padrão dos punhais normais. Mas sua Sunbai o deixa falando sozinho para ir embora, dizendo que pensou que ele fosse mais valioso por causa de sua reação, porém acredita ser apenas sorte. Pedindo para que a garota não se vá, o herói diz que ela quem pediu para ver e por isso não tem o direito de ficar tão desapontada assim. Em tal caso, o herói afirma que se ela continuar andando, ele irá atacar pelas costas, ameaçando ser este o seu último aviso. Porém, a mesma diz não ter motivos para gastar tempo com ranking F em uma batalha onde o tempo é limitado. Neste momento, Jin incrivelmente cumpre o que prometeu e se prepara para atacar pelas suas costas, pois o mesmo já sabia que pela sinceridade de sua Sunbai, ela o iria ignorar. Um ataque de seu punhal se aproxima rapidamente do rosto da mulher. Porém, ela consegue defender com a sua armadura, mas não deixa de ficar surpresa. Após ter seu ataque frustrado, Jin, um pouco envergonhado, comenta que perfurar aquela armadura é tão difícil quanto parece. Ao verem o golpe patético de Jin, os alunos da arquibancada começam a rir, pois isto já era o esperado de um ranking F. Mesmo após ter sido atacada, aquela mulher não consegue enxergar o nosso herói como um oponente e apenas fica entediada. Ela fala que mesmo tendo bons reflexos, toda ideia é assim e não tem como contornar a sorte. Então, como
confirmado por ela, o ataque não funcionou e agora mesma já não quer dar atenção alguma a Jin. Nosso protagonista, no entanto, pensa que ao menos conseguiu comprar um pouco de tempo com sua tentativa de luta. Porém, após olhar no relógio, o timer revela que ainda faltam 2 minutos e 7 segundos. Diante disso, Byung-yeon xinga todos os membros de seu grupo por não serem capazes de aguentar míseros 5 minutos. Aquela garota, por sua vez, o repreende perguntando se isso é algo que uma pessoa que só fica fugindo deve dizer. Entrando em desespero, Byung-yeon blefa que estava pegando leve com sua Sunbae, então aconselha ela a parar enquanto pode. No entanto, isso apenas a faz rir e afirmar que não é necessário pegar leve com ela. Neste caso, ela agora deseja ver uma demonstração de mérito do loiro, dizendo que ele precisará de mais provas se quiser ser melhor que a Sungo. Byung-yeon pensa estar sendo azarado para caramba, mas visualiza uma pedra a poucos metros de sua pessoa. Então o mesmo fica feliz por algo ter dado certo, e que encontrou uma grande pedra, agradecendo a mulher por as ter espalhado por todo canto. A Sunbae questiona quando o loiro irá provar o seu mérito. E o mesmo diz que se é isso que ela quer, ele irá mostrar a ela colocando suas mãos ao chão e fazendo uma espécie de terremoto. Byung-yeon é Rank se neste caso mesmo devia estar escondendo sua verdadeira força. Em uma tentativa de aviso, Jin informa para Sunbae de armadura que aquilo é perigoso. Byung-yeon coloca suas mãos no chão e aciona o extrair, que começa a fazer uma pedra se formar, revelando como uma enorme pedra que será usada para sua ofensiva. Agora o mesmo usa o agitar. Estas são as habilidades do loiro extrair e agitar, classificadas no Rank B, que podem usar um objeto preso como arma e ignorar o peso dele. Ao verem aquilo, os alunos pensam que a mulher é uma terceiranista, mas mesmo assim não tem certeza se ela ficará bem pelo tamanho da pedra. A mesma então percebe que o loiro não estava apenas fugindo, mas que estava apenas esperando uma pedra que pudesse ser usada com sua ideia. Ao ter seu plano desvendado, Byung-yeon começa a rir, elogiando a sua Sunbae e levantando aquela enorme pedra com suas mãos. Agora a vários metros do chão e lançando aquela enorme pedra na direção da garota, o loiro apenas manda a terceiranista receber o seu enorme poder e se tornar assim um trampolim para que ele possa usar a fim de mostrar o seu mérito. Orgulhoso de seu poder, Byung-yeon pergunta se ela acha que ser do terceiro ano a faz melhor que ele e afirma que será o vencedor, porém alguém aparece atrás dele pedindo licença. Ao perceber de quem era aquela voz, já estava tarde demais, pois o líder do esquadrão já tinha afundado o corpo de Byung-yeon no chão com um soco. O loiro reclama de um terceiranista atacar alguém desta forma pelas costas. E em contrapartida, aquela garota se esforça para tentar bloquear o ataque de Byung-yeon, dizendo ser mais forte do que o esperado. Porém ela acredita que com a sua ideia a mesma com certeza conseguirá aguentar. No entanto, o líder do esquadrão interfere, a salvando de um acidente em potencial. Isso a irritou profundamente, pois esta era uma boa oportunidade para ela mostrar todo o seu mérito. No que lhe diz respeito, informa que o ataque era um pouco perigoso e que ele tem o dever de proteger os membros de seu esquadrão. Neste caso, a mulher questiona se o que o seu líder está querendo dizer é que ela não é capaz de lidar com aquilo. E a fala que acredita que Jui definitivamente pode resistir contra a rocha sozinha. Porém o loiro não teria permitido que ela conseguisse se defender em paz, como neste exato momento em que Byung-yeon tenta atacar-a com um taco de beisebol. Porém o líder desse esquadrão ativa sua habilidade Eu definitivamente vou te pegar e subjuga facilmente o líder dos alunos mais novos. Esta habilidade tem classificação geral de B- e habilidade geral de combate A+, podendo pegar qualquer um que deseja atingir dentro de uma distância fixa. E o nosso protagonista começa a cogitar o fim da batalha, pois seu líder de esquadrão foi enganado. Então, após finalizar, Byung-yeon olha para Jin de forma a o assustar dos pés à cabeça. Diante disso, Jin tenta se render. E a comenta sobre o herói ter avisado Jui antes mesmo do estudante ativar sua ideia, questionando o motivo. E dizendo que o líder do esquadrão pode ser um pouco selvagem, Jin explica que tomou a decisão pois não sabia o que ele faria. Neste caso, o terceiranista diz que nosso herói é um mentiroso terrível, e o protagonista reitera sua rendição. Porém a não se importa com isso, e ativa a sua habilidade Eu definitivamente vou te pegar. Agarrando e fazendo com que o punhal do herói voe, deixando o mesmo em uma situação complicada. Mas o punhal acaba por retornar para sua mão, deixando sua ofensiva novamente possível. Jin, com um braço solto do agarrão, se prepara para atacar, mas acerta apenas para se soltar sem o atingir com sua lâmina, dizendo que é para o ouvir quando estiver falando. Os dois se separaram, com a começando a perceber algo no herói, pois se livrar assim de sua habilidade não é algo normal. Com um olhar sério, o terceiranista questiona o nosso protagonista a respeito de sua identidade, e ativa a sua aura de espírito, demonstrando todo o imenso poder que tem. Jin informa ser do terceiro esquadrão no 10º pelotão, o aluno de ranking F, Park Jin-sung. Um pouco desapontado, o veterano entende, e desesperado, Park Jin nota que ainda resta 1 minuto para o término da partida. A questiona para onde o secundarista está olhando, e Jin fala que sua atenção nele é um pouco alarmante. Tentando comprar mais tempo, o herói aponta para a multidão, falando que todos parecem empolgados em ver o quão ferrado ele é, e diz também que isso é horrível. O terceiranista, por sua vez, percebe essa tentativa frustrada de ganhar tempo, e fala que odeia pessoas que fazem as coisas desse jeito. Assustado, Jin pergunta o que seu veterano acredita que ele pode ser capaz de fazer sozinho, e pergunta o motivo do herói nem ao menos estar se esforçando para vencer. Park Jin responde que ele é apenas um ranking F, e no final nada disso importa, mas o veterano explica que não está dando um aviso mas sim um conselho.
conselho. Continuando, é dito que nessa grande competição os olheiros irão escolher qualquer aluno com um bom desempenho e aqueles que não tiverem habilidade serão transferidos. Neste caso, nosso herói decide por mudar a sua postura avisando seu Sunbai. Ele questiona o motivo de ter a atenção chamada, então Jin avisa que não quer se transferir. Neste caso, pede para o herói seguir o seu conselho e com um semblante diferente do normal o herói comenta que como terá de lutar seriamente com o veterano. Ele não tem certeza se o mesmo ficará bem depois da luta. De repente as veias no rosto de Jin começam a bombear sangue em um ritmo muito acima do normal, as dilatando e fazendo os vasos sanguíneos de seus olhos ficarem aparentes. Uma aura vermelha de sangue e dor circunda pelo nosso herói, e o mesmo já se parece como uma pessoa totalmente diferente. Neste momento a Ideia Punhal sofre uma transformação crucial para o aumento da força de Jin. Suas capacidades físicas aumentam em 3 vezes em relação às habilidades físicas originais e agora torna-se possível identificar os pontos vitais do seu oponente. Além disso, é possível perceber a rota mais eficaz para destruir o oponente com as habilidades atuais do herói. Mas somente poderá desativá-lo se for capaz de destruir totalmente a Ideia ou tirar a vida dele, sendo assim tomado pelo desejo de matar. Esta é a Ideia do Assassino Absoluto, uma habilidade única oculta de Rank S. Com uma aura assassina e com as mãos tampando o rosto, o nosso herói sofre uma temível transformação devido ao fato de liberar o poder de sua Ideia. Ao olhar na tentativa de entender o que se passa e chega a uma conclusão. Ele diz ter entendido que neste caso a adaga de Ranking F não é a extensão total de sua Ideia. Ativando novamente a habilidade Você Não Escapará de Mim, o veterano faz sua pose de combate se preparando para uma batalha mais acirrada. A descrição da habilidade aparece e Jin comenta sobre ela ser Rank B- rindo e debochando por ser pior do que ele pensava. Após ter sido analisado por um simples calouro, o veterano fica congelado pois não entende as verdadeiras extensões do poder de seu oponente. A pergunta se o herói tem o poder de enxergar a habilidade Ideia das outras pessoas e o Jin começa a rir. Enquanto gargalha, o protagonista pede desculpas pois já não consegue mais se segurar e questiona brandindo sua adaga se ele conseguirá o impedir. Neste momento o veterano percebe a gravidade da situação que está e começa a entender a extensão do poder de Jin. A sede de sangue que emanava do mesmo era demais para qualquer um poder suportar, então a tenta contornar com uma provocação, mas o nosso herói não se abala. Girando sua adaga, Jin fala para seu veterano tentar não se machucar muito. Uma estudante loira pergunta o motivo de estarem todos parados e outro fala que talvez Sungu Sunbai pense que o seu oponente não é digno. O ruivo por sua vez se irrita questionando o motivo de seu veterano estar parado, e diz que está ali apenas para o ver acabando com Jin Song. Porém está extremamente cuidadoso pois nesse momento apenas ele sabe do real potencial de seu oponente. À primeira vista Jin pode parecer estar com uma postura relaxada, mas não há abertura alguma para atacar. A garota de antes percebe a aura do nosso herói e fica intimidada, percebendo que é completamente diferente de quando havia falado com ele mais cedo, e que com essa mudança de atmosfera não seria bom deixá-lo ali sozinho, pois ao visualizar aquele homem em combate com seu colega alguma coisa não lhe parece certa, tremendo e informando a todos que eles têm uma mudança de planos. Agora os estudantes do terceiro ano vão em grupo para cima de Jin numa tentativa de o parar. Um conflito histórico está prestes a se iniciar entre 3 grandes potências da escola. Uma densa poeira se levanta e após baixar nos é revelado que Jin foi imobilizado pelos alunos. No chão ele ri perguntando o motivo da agressividade de seus Sunbais e comenta que está machucando suas costas. No que lhe diz respeito, pergunta a Jui o significado disso tudo. Imobilizando o nosso herói, Jui afirma que assim como ele tem o dever de proteger seu esquadrão, ela também tem o de proteger o dela. Com todos em sua frente, a frustrado fala que ela não precisava ter feito isso. Entretanto, a mesma pergunta se ele tem certeza, pois naquele curto período de tempo em que eles atacaram Jin, uma batalha acirrada aconteceu. E por um certo período de tempo, o herói até mesmo havia levado vantagem, revirando em uma velocidade com que a maioria das pessoas não seriam capazes de reagir. A fala que, para dizer a verdade, ele realmente não tem tanta certeza. Porém abre um sorriso largo, começa a pensar em algo. Jui não entendeu o motivo da risada, então seu colega disse que se fosse ela desativaria sua Ideia antes que quebrasse ainda mais. Finalmente a mulher nota o que aconteceu com o seu corpo após a batalha. Aquele ataque do nosso herói causou dano o suficiente para causar um grande prejuízo em sua habilidade. De repente os alunos do terceiro ano notam que suas pulseiras quebraram e conversam entre si a respeito do motivo. Um deles questiona se alguém desativou o Ideia protetor sem querer, mas alguns veteranos entendem o real significado por trás. Frente ao imobilizado aluno mais novo, chama a atenção de Park Jinson. Envergonhado, Jin elogia o bom trabalho de equipe do grupo adversário enquanto sofre de dor pelas suas costas. O veterano fica pensativo, então Park corta a atenção tentando começar uma conversa com ele. Desta forma o terceiranista questiona se o nosso herói já havia voltado ao normal. Jin fica surpreso por já terem se passado 5 minutos, então questiona se há alguma possibilidade deles saírem de cima dele. Diz que eles terminarão este duelo em uma próxima vez sem interferência
interferências externas. Mas o protagonista dispensa esse convite para uma eventual revanche, dizendo que a luta que eles tiveram agora há pouco já era o suficiente. Porém, o seu veterano está determinado, não aceitando não como resposta e aconselhando que o herói se prepare para quando eles forem terminar o duelo. Em uma tentativa de negar por mais uma vez, o protagonista grita pelo seu Sunbai, dizendo não querer continuar com a luta. No entanto, todos partem sem dar atenção aos desejos do estudante mais novo. Neste caso, ele se deita no chão comentando de como a vida está difícil. E o professor da classe, desacreditado, anuncia que do 10º pelotão do segundo ano, o 3º esquadrão da equipe Geo são os vencedores. No escritório do diretor, alguém diz que não acredita que o senhor conselheiro está num lugar medíocre como este. Neste caso, o conselheiro ri, explicando que na verdade ninguém sabe que ele vem até ali. Dispensando o papo de comadre, o mesmo pergunta se os arquivos que ele pediu já estão prontos. E o outro homem de prontidão entrega os arquivos confirmando estarem finalizados. Após folhear um pouco, o famoso aluno Asungo chama a atenção do superintendente. Aquele outro homem comenta que é realmente um aluno acima da média mesmo se comparado com outros alunos de todo o mundo, sendo assim um orgulho para Undai. Mas ao folhear mais, o conselheiro percebe alguém sem grandes feitos registrados no fundamental, mas que desde que entrou no ensino médio não perdeu uma única batalha. Seu colega diz que se o ranking da ideia do aluno fosse maior ele poderia ser alguém, mas o conselheiro o contraria falando que é por sua ideia que o mesmo chegou tão longe. Então uma nota nos arquivos o chama a atenção, nela informa se tratar de um recruta, o que o faz ficar muito surpreso. O docente de terno marrom explica que esse aluno tem um ranking pior do que os primeiranistas e que eles colocaram ele na classe combatente mesmo após reclamações. Aquele conselheiro pensa que perguntou sobre a patente de outro, mas na verdade esse aqui era bem mais interessante. O mesmo então pergunta se eles colocaram o passado deste estudante no verso da folha, e é confirmado pelo outro docente, porém comenta não se tratar de algo importante. Nas notas especiais é explicado que o estudante perdeu os pais com 8 anos e sofreu muitos abusos, além disso teve sua casa invadida por bandidos. Tudo isso combinou para o despertar da sua ideia, mas normalmente as pessoas despertam a ideia com 8 anos de idade. Porém os bandidos invadiram a casa do estudante quando ele tinha 10 anos e como resultado o mesmo despertou naquele mesmo dia. Uma ideia despertada tarde por conta de uma situação urgente é algo intrigante, porém ser de rank F não agrada tanto. O conselheiro por sua vez questiona se a habilidade geral de combate dele também era classificada como ranking F quando ele tinha 10 anos de idade. E o docente de terno marrom informa não saber ao certo, porém pode com certeza garantir que quando o aluno entrou na escola o mesmo era de ranking F. Pensando sobre isso, o conselheiro acredita que a habilidade geral de combate ser classificada como rank F pode ser algo proposital para camuflar o real potencial da ideia. Neste caso, o mesmo pede por um encontro pessoal com Park Jin-sung, o que deixa seu colega muito confuso. O docente tenta avisar que esse aluno logo será transferido para outra escola por conta de ser um ranking F. Diante disso, o diretor pede a atenção de seu colega por 1 minuto. Tomando coragem, o mesmo pergunta o motivo de seu senhor ter transformado a escola deles em um colégio militar. Aparentemente o conselheiro se irrita, fazendo com que o diretor comece a cogitar em sua mente várias coisas que pode ter feito de errado neste momento. Então, suando frio, ele pede desculpas, dizendo ter sido um erro fazer uma pergunta dessas. Mas contrariando as expectativas, aquele conselheiro responde de forma calma que estão apenas se preparando para as ameaças do norte. Mas com esse sistema ele acredita que alguns estudantes possam mudar completamente de como eles eram no passado para algo melhor. Neste momento a rotina matinal do nosso protagonista é a seguinte: ele acorda às 6 horas da manhã com o sol batendo em seu rosto. Começa a se preparar para a escola e enfim termina. O mesmo se olha no espelho dizendo para si mesmo que dará o seu melhor mais uma vez. E então ele sai de casa lá por volta das 6 horas e 30 minutos. Após sair de casa, o mesmo se despede. Passando entre prédios e árvores, é dito que o nosso herói costuma ir para a escola bem cedo. Mas isso porque ele é responsável por todos os tipos de limpeza e outras tarefas em toda a escola recentemente. No caminho à escola, uma loira de cabelos compridos nota que o nosso herói é do 2º ano. Ela diz que não acha que precisam impor o código de vestimenta a ele, e outro percebe que este homem é o único estagiário de toda a escola. Jin fica envergonhado, a perguntando se é tão famoso assim, e dizendo estar um pouco lisonjeado. No entanto, um dos alunos comenta que o homem é mais idiota do que ele havia pensado, e a loira acredita que o pessoal do primeiro pelotão realmente baixou a guarda. Um deles relembra que a ideia de Jin é um simples punhal, pensando se tratar de algo inútil. No fim, eles não entendem o motivo dele ter conseguido resistir a Asungo. Após um pouco de tempo ter se passado, o protagonista bate os apagadores do lado de fora da janela a fim de os limpar. Porém o mesmo percebe que não está saindo giz e comenta que é um infortúnio uma escola apoiada até mesmo pelo governo sofrer com condições tão precárias. Mais tarde, Jin começa a passar pano no chão. Inacreditavelmente, ele sempre faz um ótimo trabalho, deixando tudo brilhando. O aluno de óculos acredita que o ruivo realmente conseguiu fazer sua parte fugindo, e o referido pergunta o motivo de seu amigo não ter feito isso com eles primeiro. Colocando as mãos nos ombros de Jin, o de óculos diz estar bastante impressionado, e o elogia dizendo que ele realmente é um ranking S quando se trata de ser imprevisível. No entanto, o mesmo debocha falando que o nosso herói provavelmente estava sem sorte. Depois da luta do pelotão de batalha,
contra os terceiranistas. A imagem de Park na escola começou a melhorar. Em um típico dia, enquanto dormia em sua mesa, Byung-yeon agressivamente o acorda batendo sua mão na carteira. Nosso herói acorda um pouco desorientado e pergunta se alguém chamou por ele, mas em sua mente o mesmo já esperava o pior, sabendo que provavelmente iria apanhar. No entanto, o loiro apenas fala que não conseguiu pegar o dever de matemática da última vez. Neste caso, ele pede que Jin pegue para ele para poder copiar as respostas. Neste momento, o nosso herói fica confuso por seu tratamento de rotina ter mudado assim tão de repente. Graças a isso, os valentões pararam de encher o seu saco, porém cada vez mais o número de pedidos que o protagonista recebia aumentava. Desta forma, muitos estudantes começaram a entregar a ele todos os tipos de deveres, o deixando naturalmente exausto. Já na sala de aula, uma aluna comemora que graças a Deus a aula acabou e o professor manda todos ficarem em silêncio. O docente questiona se os alunos sabem que o dia de hoje é o último dia para se juntar a um clube, então os alunos confirmam saberem. Jin sabe que escolher um clube é obrigatório para todos do segundo ano, neste caso aqueles que não entraram em nenhum ainda têm até o final do dia para escolher. Isso gera uma confusão na cabeça do herói, que não sabe em qual clube entrar. Além disso, ainda tem a possibilidade de não o deixarem entrar em nenhum. O professor, por sua vez, avisa que eles terão uma conversa privada com aqueles que não se juntarem a um clube, deixando claro que Park pode estar incluído. Diante disso, os alunos em sua maioria começam a rir, cogitando que nenhum clube deverá aceitar um rank F, pois o mesmo não conseguirá passar nem do teste de entrada. Nosso herói, no entanto, se mantém resiliente quanto às humilhações, pensando que seus colegas podem rir o quanto quiserem. Porém, ao verificar as escolhas que tem, se depara com uma variada lista de clubes de combate e técnicas de guerrilha. Todos os clubes estão relacionados ao uso militar e uso de ideia. Ao mesmo tempo em que Jin lê, os alunos conversam entre si a respeito de qual clube irão, com um deles dizendo que irá para o esquadrão de batalha, pois a avaliação do clube é bem decente, o que anima os outros que seguem juntos para se inscreverem no mesmo grupo. Jin, porém, fica sozinho na sala de aula, mutuando as informações recebidas. Ele não sabe o que deve fazer e realmente espera que alguém tire a condição rank de ideia mínimo para a entrada. Após riscar algumas opções por notar não se tratar de um clube, mas sim de pessoas com conexões, o nosso herói encontra uma que não envolve o uso de ideia, sendo exclusivamente para fins de desenvolvimento físico. Finalmente seu trabalho está feito, pois este clube não tem a limitação que o atinge, e já que parece um simples clube de treinamento físico, não deve haver muitos inscritos. Apesar de que era um pouco estranho que um único clube esteja usando o ginásio popular por si só. Ao chegar no local, algumas pessoas estão se estranhando e Jin espera não ter nenhum problema, pois estava escrito que nenhum uso de ideia estaria envolvido. No ginásio popular, o nosso herói estranha a quantidade de pessoas que estão para se inscreverem, fazendo-se questionar se está mesmo no lugar certo, ao mesmo tempo em que pega o último lugar na fila. Ao olhar novamente para o papel, Jin tem certeza de que o clube de desenvolvimento físico realmente é no ginásio. Neste momento, os alunos, com certo desgosto, notam que o veterano de classe F também está ali. Um deles fala que, mesmo sendo um veterano, o mesmo tecnicamente é um estagiário, então talvez o correto seja conversar informalmente. O herói não entende o motivo dos primeiranistas estarem ali, pois para eles ainda não é obrigatório se juntarem a um clube. Mas então o real motivo vem à tona, com os estudantes se animando pela chegada do presidente do clube e deixando o nosso protagonista curioso. No momento em que percebe a identidade do líder do grupo, Jin solta o seu papel de inscrição, pensando que precisa sair dali o mais rápido possível. Mas anota a presença do seu antigo oponente e vai em direção a Park Jin-sung. Todos os estudantes começam a ficar eufóricos devido à chegada do ídolo deles, mas o nosso herói se mantém intimidado. Um pouco desajeitado, o protagonista questiona se é mesmo o presidente do clube, e o terceiranista explica que não esperava a vinda dele até ali, então está bem impressionado com seu júnior. O mesmo pergunta se o júnior não veio até ali porque pensou ter poucas pessoas, e Jin confirma, porém ainda assim existem muitos aplicantes. Explica que este não é um clube onde qualquer um pode entrar, mas Park, saindo de fininho, fala que ele está abaixo da denominação de qualquer um. Vendo que somente a conversa não iria bastar, o terceiranista puxa o nosso herói pela gola do casaco, a fim de o trazer para dentro do ginásio. O mesmo fala que irá distribuir o teste de entrada, e manda o protagonista pegar o teste com o resto dos aplicantes, tudo isso contra a vontade de seu júnior. Já dentro do clube, a pergunta se todos os aplicantes estão ali e percebe que neste ano eles estão com muitos, então irão começar agora. O veterano informa que os alunos devem apenas seguir seus comandos e que ao fazer os exercícios até o final eles passam, sendo esses exercícios 30 burpees e 30 flexões, seguidos de 30 burpees e 30 agachamentos, fechando o conjunto. Os alunos do primeiro ano ouvem que seu líder fará os exercícios junto deles, os deixando animados, porém lembram-se tratar de um conjunto, entrando em um estado sério. É dito que se eles conseguirem fazer os 10 conjuntos sem intervalos, o passe está garantido, porém isso era demais para o nosso herói. Após alguns minutos ou horas de exercício, a número 2 é eliminada por estar muito lenta. Além disso, o número 5 e 6 também são devido à terrível postura apresentada. Afirma que o exercício deve ser feito na mesma
mesma velocidade que ele. A maioria dos estudantes então se jogam ao chão pois já não suportam mais. E Jin percebe que o líder do grupo está fazendo todos esses exercícios para apenas um conjunto. Porém ele está fazendo tão facilmente sem nem sequer mudar a expressão no rosto. Diferentemente dos outros alunos, esse é um que definitivamente dá para ser chamado de monstro. Alguns estudantes começam a desistir e então todo o primeiro grupo é eliminado. Neste caso, o teste com o segundo grupo se inicia nesse exato momento. Uma garota do grupo não sabe o que deve fazer e acredita que não irá conseguir enquanto o outro se assusta, mas pensa que apesar de assustador também é legal. Aquela garota empurra Jin dizendo que ele deve ir primeiro por ser seu sunbai e o nosso herói tenta recusar. Porém o garoto do grupo termina de o empurrar com um chute o colocando para a área do teste. Frente ao seu veterano, o nosso protagonista está visivelmente ansioso. Para quebrar o gelo ele comenta que seu sunbai não parece cansado. Além disso, é inacreditável que os dois sejam quase da mesma idade. No entanto, isso não era algo pertinente a ser comentado no momento. Jin tenta recorrer de alguma forma, mas ignorantemente o veterano declara o início do teste do segundo grupo. Após algum tempo e após muito suor pingado no chão, Park ofegante comenta que não consegue fazer isso, mesmo tendo treinado sozinho para conseguir suportar os maus tratos que recebia. Então ele pensou que iria bem neste tipo de coisa, mas isso não é algo que um humano normal pode fazer. Finalmente o circuito acaba deixando os estudantes com suas energias totalmente sugadas. A por sua vez elogia o grupo por estar indo bem e cogita se deve aumentar a velocidade. Mas o nosso herói grita desesperado que o mesmo não pode fazer isso. Mais tarde aqueles estudantes do grupo 2 ficam impressionados que seu sunbai de ranking F ainda não falhou, pois eles mesmos já falharam. Neste ponto a estamina de Jin pode ser julgada como uma das melhores do ranking. Neste caso, o poder de ataque do mesmo estar no ranking F não é algo lógico. Enquanto faz o circuito, o nosso protagonista comenta que treinava muito em casa, mas Ao manda ficar calado pois agora é hora de ficar focado. Na arquibancada observando, os estudantes acreditam que seus veteranos já estão no sétimo conjunto. Isso já era esperado de Asungo, porém o sunbai de ranking F também estava se saindo bem. O terceiranista elogia o desempenho dele, mas Jin já está muito cansado pensando que isso é trabalho demais. A comenta que já sabia que a velocidade de reação do herói era acima do normal devido ao seu último encontro. Então o veterano começa a ir ainda mais rápido, deixando os estudantes na arquibancada completamente surpreendidos. Visto isso, só restava para Jin tentar acompanhar e se assustar com o monstro do qual estava tendo de lidar. Um dos alunos diz que o fim está próximo para o secundarista, porém a garota aponta para o circuito informando que ele está conseguindo. O ranking F está acompanhando o ranking 1 nacional. Diante disso, os alunos mudam suas posturas e começam a apoiar Jin. Restando apenas mais alguns movimentos para o término do teste, Park Jin é incentivado e tenta aguentar o máximo possível. Então finalmente os circuitos chegam ao fim, com a O parabenizando por ter concluído o exame de admissão. Neste momento nosso herói cai de joelhos, mas cai sabendo que seu trabalho está concluído. Ele foi o único de todas as pessoas a conseguir passar, mas obviamente não deixou de sentir os efeitos do cansaço extremo. Os alunos do primeiro ano ficam impressionados e elogiam Park Jin pelo seu trabalho duro. Neste caso, o nosso herói, já deitado no chão, acredita que isso não foi de todo ruim, pois ao menos ele foi aplaudido. Se aproximando e estendendo sua mão para o protagonista, dá as boas-vindas ao clube HT. Nosso herói agradece, mas avisa que já está de saída. Porém o veterano não o deixa ir, dizendo que Jin começará já no próximo dia. Um pouco irritado, Park Jin pergunta se seu sunbai não havia ouvido o que ele disse. Então a explica que os efeitos dos exercícios vêm dobrados quando feitos juntos e sempre esteve esperando alguém que pudesse o acompanhar. O protagonista nega ter uma capacidade semelhante à de seu veterano, dizendo que não aguentaria fazer sequer mais um conjunto. Além disso, ele acreditava que o terceiranista odiasse pessoas como ele, porém apenas o ignora, rindo e dizendo que levou um ano inteiro para adicionar mais um membro. Ao perceber a enrascada que se meteu, Jin relembra que apenas queria entrar em um clube de forma discreta, porém agora o mesmo está completamente ferrado. Já na sala de aula, o nosso herói fala que não quer ir para o clube e se agacha ao lado de uma cadeira, começando a reclamar que apenas tinha que ir lá, mas do nada toda a atenção passou a ser em sua pessoa. Este que é um clube assustador com apenas Asungo como membro. Talvez fosse uma maldição, pois ele é escolhido o tempo todo, sendo alvo de perguntas e inveja dia após dia. Jin não deseja comparecer, porém se ele não for, provavelmente irá o seguir de novo. Neste caso, nosso protagonista cogita se apenas deve quebrar o seu próprio braço, mas entende que essa não é uma boa ideia, pois seu sunbai apenas o levaria para a enfermaria e depois de curado acabaria sendo arrastado. De repente uma mulher aparece chamando a atenção do nosso herói e consequentemente o fazendo tomar um susto. Ele olha para o lado, mas parece não reconhecer a mulher. A mesma pergunta se o aluno estuda nessa classe e Jin tenta se lembrar se eles tinham mesmo uma garota tão bonita na turma. A fim de esclarecer as coisas, Park Jin afirma ser ele e pergunta o que ela quer dele. Neste caso, ela apresenta um cartão dizendo que acha que disseram para ele usar isso para se apresentar aqui. É o distintivo de identificação de patente, deixando assim o nosso herói um tanto confuso. A mulher pergunta se o nosso herói não tem um cargo e o mesmo fica envergonhado para responder. Em um ato militar, ela exige o cargo e nome de Jin, que se identifica como tal, afirmando ser do 2º
pelotão e 10º membro do Esquadrão 3, mas em treinamento. Após sua reverência, o nosso herói se mantém em pé parado esperando pela reação da garota, que não entende o significado da menção em treinamento como percebido por Jin. Deixando isso de lado, ela estende sua mão dizendo ser um prazer o conhecer e se identifica como Kim Seon. No entanto, o protagonista ainda está em dúvidas. Como explicado pelo nosso herói que faz parte do 10º pelotão, a mulher avisa que irá fazer parte do Esquadrão 2 já a partir do próximo dia. Entendendo se tratar de uma transferida, Jin apenas pede para que de agora em diante ela cuide bem dele. Dizendo ter ainda alguns trabalhos a fazer, o protagonista tenta sair da sala. Porém, como sempre, é puxado pelas costas e colocado novamente do lado de dentro da sala de aula, sendo empurrado para dentro com até mesmo certa agressividade que o deixa desconfortável. Após isso, Kim Seon coloca Jin contra a parede e descansa suas mãos acima dos ombros do protagonista. Jin tenta conversar com a Cabo explicando que precisa sair para um lugar agora. Porém, a garota não se importa e avisa precisar de um guia. A situação começa a ficar estressante para o herói, que apenas pensa que caso seu Sunbai o ache ali, as coisas poderão ficar complicadas. Então, numa tentativa de ter voz na conversa, o nosso herói pede 1 minuto. Ele avisa estar com pressa no momento e questiona se Kim não pode perguntar para outro, mas a mesma nega, falando que se sente confortável com ele. É questionado desde quando ela se sente assim, e com um olhar assustador a garota afirma que desde agora. Sem escolhas, Jin aceita guiar a mulher e pergunta onde ela quer ir, que responde querer chegar onde o sargento Asungo está. Finalmente animado, o protagonista comenta que ela deveria ter dito antes, pois este é exatamente o lugar onde ele está indo agora. No entanto, ao mesmo tempo em que conversa com a garota, aparece do lado de fora com uma expressão séria. Jin fica muito assustado com a presença repentina do terceiranista e grita de susto. Por sua vez, pergunta se seu júnior está planejando faltar do treinamento, e o nosso herói responde incontinência que jamais. Que em frente ao homem pergunta se ele é o famoso sargento do 3º ano. Questionando se a mulher está na classe 2, o mesmo fala que ela deve mostrar respeito a seu superior, mas a garota diz que ouviu dizer que os ranks são baseados em força. Então Kim perguntou se ele não deveria ser mais forte que ela para ser o superior, pois pelo que parece em sua mente os dois estão no mesmo nível. Então ajusta sua gravata e pergunta se ela quer que ele confirme isso para a mesma. Diante disso, um clima de tensão começa entre os dois e Jin por sua vez fala que os dois irão o esmagar no meio disso. Kim questiona o sargento Sungo se existe alguém com quem ele esteja saindo, mas o mesmo responde que não, como já imaginado pelo nosso protagonista, pois seu veterano apenas trabalha o dia inteiro. Neste caso, a mulher com certa agressividade diz que odeia pessoas rígidas como ele, então a responde que não tem problema porque ele também não gosta dela. Deixando isso de lado, a Cabo fala que tanto faz se é uma namorada ou noiva, mas se ele não quiser ser incomodado deveria fazer algo fora da formalidade. Não entende o que a mesma quer dizer, então Kim explica que sua família é um pouquinho barulhenta e que eles são conservadores. Porém, apenas está falando isso pelo interesse do sargento. Em tal caso, ela aconselha o mesmo a não ignorar. Após perder o interesse no veterano, a garota pergunta se o recruta gostaria de sair com ela. O mesmo fica envergonhado por receber um convite íntimo assim tão de repente. Ela, no entanto, começa a dizer várias coisas que eles têm em comum e que gosta de homens que estejam no mesmo nível dos seus olhos. Jin então fica muito envergonhado e começa a tremer a voz para responder. A Cabo fica surpresa, porém o acha um fofo pela reação de agora. Deste modo, ela pergunta ao recruta qual é a ideia do mesmo e seu rank de combate, sendo surpreendida por ambos serem de rank F. Como sempre, o nosso herói desaponta as pessoas quando decide falar de si. Ela diz que é impossível alguém no mundo ter ranking F em todos, mas o mesmo afirma que não é, pois ele mesmo está bem em sua frente. Mesmo frente à verdade, a Cabo ainda não consegue acreditar, então aos corta informando que estão indo pro treino agora. E com toda a educação do mundo, ele deseja que a mulher saia. Já no ginásio, o nosso herói em seu treinamento físico começa a fazer barras. Na verdade, não apenas simples barras, mas sim massou o PS já estando na última repetição. Kim diz que inicialmente achou que era apenas uma desculpa para irem embora, mas o herói realmente está treinando sério. Neste caso, ela o vê de uma forma diferente agora. Jin, no que lhe diz respeito e muito cansado, apenas não consegue entender o motivo da Cabo os ter seguido. Ela pergunta se o protagonista está bem e o mesmo pede para ser salvo, já que ela já está ali. Porém, ela nega, afirmando não ter laços com Jin, que fica desapontado, pois anteriormente a mesma afirmou ter para o fazer de guia. O nosso herói se recolhe no chão e Kim pergunta ao sargento o motivo de estar treinando alguém como ele, pois o mesmo é apenas um simples recruta, o que atinge o protagonista em sua alma. A fala que, tirando a diferença de níveis, caso tenha um parceiro de exercício consigo, é mais do que o suficiente. Neste caso, a mesma se aproxima curiosa e diz não se importar com o quão longe ele vai com isso, mas pergunta qual o potencial visto em Jin. Diante deste questionamento, Jin fica pensativo se deve falar e Kim insiste, pois quer muito saber dos segredos que o garoto possui. Em sua mente, o veterano já havia visto do que o Júnior era capaz, então a mesma também queria saber. Porém, a diz não fazer ideia do que ela está falando e que na verdade a mesma deve ter criado expectativas erradas sobre Park Jin. Kim se aproxima questionando se o real motivo não será mesmo dito. Neste caso, ela decide ir perguntar ao próprio pessoalmente, questionando o recruta sobre a conversa com o veterano. No entanto, o herói confirma não ter nada de especial sobre si e
que é apenas um estudante de ranking F com a habilidade de ser inútil. Diante desta explicação, os dois ficam muito desapontados com a forma na qual o estudante se descreve. Então o puxa pela parte de trás da camiseta, deixando o nosso herói assustado. Sem mais querer saber de papo furado, o próximo treino é dito estar próximo de começar. Enquanto é arrastado, Jin pede socorro para a senhorita Kim Se-yoon, porém não obtém resposta alguma. Já na sala de aula, o professor avisa que hoje eles têm uma estudante transferida. Dizendo que a mesma pode entrar, nos é revelado esta estudante como Kim Se-yoon, a mulher problemática de antes. O ruivo comenta sobre ser uma estudante transferida no meio do ano e outro a elogia pela sua beleza. A garota pergunta ao professor onde fica o seu lugar e o mesmo avisa que tem um lugar no fim do esquadrão 1, mas que antes é para ela se apresentar. Ignorando o professor, a mesma diz gostar do esquadrão 3. Ela pede que o docente coloque no esquadrão 3 enquanto caminha para o lugar que deseja ficar. No entanto, o esquadrão 3 não tem nenhuma vaga agora e, novamente ignorando o professor, Kim fala que quer se sentar ao lado do protagonista, pedindo assim que o aluno sentado ao lado de Jin saia e vá para outro lugar. O aluno tenta explicar que apesar de tudo aquele lugar pertence a ele, mas essa garota é assustadora e bate na mesa ameaçando fazer algo com o estudante caso o mesmo não se mova já dali. Neste caso, o aluno muda de ideia e fica gentil com Kim, cedendo o lugar para que ela possa se sentar. Diante disso, alguém chama a atenção da garota transferida. Este é Byung-yeon, que questiona quem ela pensa que é para agir assim, se identificando como responsável pelo esquadrão 13 e a mandando dizer seu ranking e nome. Um pouco convencida de si, Kim pergunta se o ranking militar dele é maior do que o dela. Além disso, a mesma sabe que o maior ranking do segundo ano é cabo e ela também é um. Então ela ignora o líder do esquadrão, apenas informando ao professor o lugar onde irá se sentar. O coordenador de classe percebeu que esta transferida era uma garota bizarra, mas acabou por deixar ela fazer o que queria, pois já até mesmo havia se sentado. Nosso protagonista põe as suas mãos no rosto, tentando aliviar o estresse do momento. Então Kim o olha de canto e pergunta ao recruta se o mesmo não gosta dela, além do motivo de estar sendo tão indiferente. Com uma aura assustadora, ela fala que veio até ali pois achou que eles tinham se acertado e questiona se precisa fazer algo sobre isso, pois parece que os dois não são amigos. Jin não entende como passou a ideia de que os dois são amigos, porém tenta contornar a situação dizendo que não é como se ele não gostasse dela. Então o instrutor chama a atenção da garota, deixando o nosso herói descansar um pouco. O professor pergunta se Kim não deveria ao menos se apresentar para a sala, no entanto a garota demonstra não querer, dizendo já estar sentada. Mas no fim atende o pedido, se levantando e se preparando para a apresentação. E Byung-yeon novamente implica com ela, dizendo que o básico da educação é ficar na frente da sala para se apresentar, mas a garota não dá ouvidos, pois dali todos conseguem ouvir. Após essa cena, ela se dirige aos seus colegas, dizendo ser um prazer conhecer a todos e se apresentando com Kim Se-yoon, a estudante transferida que irá fazer parte da turma 10. Além disso, a mesma é um cabo e sua ideia é o Goblin de Jade Branca, o que desperta o interesse dos alunos. Ela fala que mesmo que sua família tenha ajudado com a transferência, ela espera que eles possam melhorar juntos, então ficará aos cuidados de seus colegas. Com o término da apresentação, os alunos vão à loucura. O Goblin de Jade Branca da família Kim estar na frente deles parecia brincadeira. Tentando colocar ordem na sala, o professor manda todos ficarem quietos, mas os alunos continuam conversando que ela é incrível. Goblin de Jade Branca é a única ideia hereditária, pois geralmente elas não podem ser herdadas. Desde o início dos tempos nunca houve uma ideia idêntica, isso porque o que é cravado em uma alma não pode ser copiado. Mas haviam pessoas que queriam passar suas ideias para os herdeiros com o intuito de que eles pudessem ficar mais fortes. Para ficar mais sofisticada e afiada, então um dia houve uma linhagem familiar que obteve sucesso em fazer isso. A linhagem da família Kim de Jinhai, os descendentes do rei Huro. Os Kim que rejeitavam sua própria família e focaram em educação e combate sem fim por várias gerações. Para proteger sua linhagem, eles faziam somente casamentos consanguíneos, todos os seus filhos tinham pele clara, assim obtiveram sucesso em conseguir uma ideia irregular. O Goblin de Jade Branca é de ranking mundial, com o corpo do usuário sendo capaz de manifestar o tal. No entanto, ele só se manifestava em um filho de cada geração. Em tal caso, a população de sua família caiu drasticamente, eles quase deixaram de existir, mas a criança que nasceu na última geração era um Goblin empunhador de espada. Aquela criança possuía habilidades físicas e ainda adormecidas que ultrapassaram e muito a dos homens, sendo o último Goblin capaz de atingir o mais alto nível da esgrima. Kim Se-yoon é de elite desde o nascimento, reconhecida pela família e pelos céus, um verdadeiro prodígio. Após todo aquele tumulto, Kim pergunta ao professor se já pode se sentar e o docente, depois de descobrir a identidade da aluna, confirma um tanto ansioso. Neste caso é decidido que a partir de agora a cabo Kim Se-yoon será a vice-líder do esquadrão 3. Byung-yeon então intervém muito irritado, perguntando como uma aluna transferida pode ser a vice-líder. Mas o professor manda o aluno calar a boca, o que deixa o loiro muito ressentido. Se dirigindo à garota, o nosso herói comenta estar impressionado pela fama que ela tem. E sem um pingo de humildade
verdade, a garota explica que é devido ao fato de ser alguém muito incrível. Numa tentativa frustrada de retribuir o elogio, Kim fala que o protagonista também é único, já que o título de recruta de ranking F não é muito comum. Jin se sente atacado e pede para a garota parar com essas humilhações, mas a cabo não quer parar porque está se divertindo. Apesar dos outros já terem aceitado, Byung-yeon mantém sua angústia dentro de si, pois esta mera estudante transferida apareceu do nada e ousou roubar seu cargo. Em algum lugar da escola, um estudante comenta acreditar que é necessário trocar o líder do esquadrão pelo esquadrão 3, pois Kim Sae-un é muito melhor do que Byung-yeon em todos os aspectos, tanto em classificação de EDEA quanto em capacidade de combate geral. O de óculos continua relembrando que o loiro ficou dando ordens estranhas durante a batalha de esquadrões e uma estudante debocha pelo fato de Byung-yeon ainda estar querendo ser a estrela. Neste momento, os dois passam por Byung-yeon falando de Kim e que pensavam sobre a mesma estar cheia de si no começo, mas no fim ela realmente é inteligente e boa em comandar. Além disso, a estudante mulher admira o carisma dela durante a batalha, dizendo ter se apaixonado completamente por ela. Eles riem falando que seria ótimo se Kim Sae-un fosse a líder do esquadrão e cogitam que provavelmente ela será em breve de qualquer maneira. Diante disso, Baeon esmaga o seu copo com raiva, nutrindo um tremendo ódio pela estudante transferida. Chegada a hora do lanche, Kim chama por seu colega de classe e o convida para irem jantar juntos. No entanto, nosso herói nega, informando que precisa fazer a faxina na escola. Kim, por sua vez, não aceita as desculpas, pois diz não ter ninguém para lanchar com ela, o que é uma mentira, visto que ela agora é a mulher mais popular de toda a escola. Neste caso, a garota retruca dizendo que se tratam de um bando de falsos que continua olhando de longe, mas que nunca vem falar com ela. Mesmo assim, Jin afirma estar ocupado contrariando o desejo da menina. Ele diz que precisa limpar o quadro além do apagador do quadro e varrer e esfregar o chão da sala de aula. Além do mais, também precisa buscar ajuda para a próxima aula. Diante disso, Kim fala que parece ser muita coisa para uma pessoa só fazer e aposta que nem mesmo o líder do esquadrão consegue fazer isso tudo sozinho. Nosso herói, tentando não manter contato visual, confirma, mudando totalmente a expressão de Kim diante a situação. Ela percebe que o protagonista não apenas está fazendo as tarefas dos outros líderes do esquadrão, como também as tarefas de toda a turma. Envergonhado, Jin diz que faz isso porque já está fazendo as outras coisas e pergunta se não seria mais complicado se muitas pessoas fizessem, tentando aliviar a situação. No entanto, Kim sabe exatamente o que esse tipo de coisa quer dizer e não aceita desculpas bobas como estas. Numa tentativa de mudar as coisas, a garota puxa o protagonista pelo casaco, mandando o mesmo a seguir e o deixando confuso a respeito do lugar. Kim obviamente diz o estar levando para fazer uma visitinha aos babacas que ficam lhe enchendo com tarefas das quais eles mesmos devem fazer. E enquanto é arrastado pela sala, Jin tenta dizer que está tudo bem, mas ele já não tem controle algum da situação. Em outra sala, Kim se aproxima do ruivo dizendo querer perguntar algo a ele. O ruivo e uma garota ao seu lado ficam curiosos para saber o que ela quer deles. A cabo explica que o homem normalmente está responsável pela limpeza da sala de aula do Esquadrão 4, então questiona o motivo de estar forçando o recruta a fazer isso. Em tal caso, o mesmo afirma que é porque se trata de um rank F. Neste momento, a garota força sua mão na boca do aluno, afirmando não querer ouvir as desculpas, e que a partir de agora eles irão fazer tudo o que forem designados a fazer. Além disso, ela acha vergonhoso um homem forte se aproveitar de alguém mais fraco, então a mesma o ameaça dizendo não querer ser desagradável. E com esse tratamento de choque, o ruivo começa a perceber que suas ações agora podem ter consequências sérias. Para você não perder a próxima parte, ativa o sininho e até a próxima no canal do Buerinho.